Boa noite a todos. Que Maria, nossa Mãe de infinita misericórdia, nos abra o espírito para a compreensão e o entendimento da vida. Muitas vezes nós medimos a nossa vida por números. Metas, bônus, senhas, cada vez mais. E tudo isso vem transformando a nossa capacidade de raciocínio e de sentir, muitas vezes num cálculo matemático. Por isso que tem criaturas na vida que muitas vezes tentam medir a nossa felicidade, a nossa capacidade de ser feliz, por aquilo que nós possuímos de material. É comum as pessoas pensarem que o outro possa ser feliz por ter um bom salário, ou por ter uma situação financeira muito boa. É comum, às vezes, uma pessoa dizer o quanto ganha e o outro afirmar que com um salário desse você não pode ter uma vida feliz. Essa medida não nos parece muito correta, porque é quase impossível dizer se uma pessoa abastada seria mais feliz do que aquela pessoa que vive numa situação miserável, ou vice-versa. Talvez a gente pudesse medir essa felicidade através das boas sensações. Quando a gente chega em casa, cansado, no final de um dia de trabalho, a gente poderia fazer essa medida tentando raciocinar se aquele dia eu fui mais feliz ou menos feliz. Talvez a gente possa entender que essa felicidade pudesse ser medida se naquele dia nós conseguimos sorrir mais ou dar uma gargalhada. Quais foram as boas sensações que sentimos naquele dia? Um abraço, um aperto de mão, uma palavra amiga, um sorriso, uma conversa agradável, e nada disso tem a ver com a situação financeira. Tanto faz uma situação financeira abastada ou um salário miserável, talvez a pessoa ao chegar em casa possa ter tido essas boas sensações durante o dia ou não. E as boas sensações que nós estamos chamando aqui de felicidade, ela tem sido marcada em toda a história do pensamento pela palavra amor. Quando buscamos ser feliz, nós temos como referência o amor. Sem amor, a vida é arrastada. Sem amor, a vida é em preto e branco. O amor dá colorido à nossa vida. E quem ama, doa e doa-se. E quando a gente doa-se, a gente não raciocina. Porque o amor é um sentimento que não raciocina. Ele simplesmente ama. É diferente da generosidade.
A generosidade, por exemplo, é um exercício para o amor. Mas a generosidade pode ser exercitada sem nenhum amor. É raciocinado, é pensado. Eu posso decidir que vou doar um agasalho para alguém num gesto de generosidade sem amar esse alguém. É um exercício? Sim, mas não é amor. Amor, você não pensa, você doa. E isso faz a gente pensar, que é um dos objetivos da doutrina espírita, na consciência que nós precisamos ter do nosso lugar na vida. Será que nós já estamos conscientes da posição que nós temos na vida? Qual é o nosso lugar na vida? Vocês já pensaram se vocês, na vida que vocês estão vivendo, é uma vida feliz? Considerando agora as boas sensações, não os números, não as metas, não o foco no resultado, mas as boas sensações. Cada um de nós poderia refletir: qual é o meu papel nessa vida? Qual é o meu lugar? O que eu tenho que me sinto feliz ou infeliz? Ou será que nós estamos naquela classe de pessoas que ainda anda sempre se queixando? Se nós estamos nessa classe, poderemos dizer: bem-vindo ao time da humanidade, né? Porque 90%, vamos deixar 10% aí para os otimistas, 90% ainda prefere entrar na sintonia da queixa. E a queixa acaba se tornando um vício. E esse vício, ele passa a ser imperceptível. Por isso que a gente se queixa. Se queixa de tudo. Se queixa do tempo, do sol, né? Agora a gente estava se queixando do calor, né? Mas vem o frio aí. Daqui a pouco a gente está queixando, né? Até quando vai esse frio? Já não aguento mais, né? Então, é um vício que só vai diminuir à medida que nós vamos tomando consciência do nosso lugar real na nossa vida. Uma vida fora do lugar é uma vida totalmente infeliz. Quando a gente se sente fora do lugar, quando a gente não tem consciência do nosso lugar, o que estamos fazendo aqui e por que estamos ali, a gente se torna insatisfeito conosco mesmo. E quando a gente está insatisfeito conosco mesmo, o óculos que nós colocamos para ver a vida é o óculos da insatisfação. Parece que o mundo está ruim, que as coisas estão ruins, que tudo vai de mal a pior, mas é o sentimento que nós estamos carregando intimamente. Porque se, a partir do instante que tomamos consciência, pode ser que mudamos o óculos. E a nossa visão passa a ser: ué, mas não está tão ruim assim. Olha quantos benefícios nós já temos hoje. Quanto evoluímos materialmente e nas emoções. Nós evoluímos, aprendemos. Ter consciência da vida é descobrir que tudo no universo tem uma finalidade, que a gente não percebe porque não presta atenção. Mas, se a gente observar, o vento venteia.
E não pergunta se vai ventar ou não ventar. Ah, hoje eu acho que eu não vou ventar não, tá meio calor, né? O ar circula, o coração palpita, o pássaro voa, a árvore cresce, dá flores, dá fruto, o sapo coacha, a árvore dá sombras e a sombra sombreia. Naturalmente, sem questionar, sem perguntar, tudo isso movido por uma única energia, a energia do amor. O Paulo Lemos falou na palestra dele aqui sobre o João de Barro, né? João de Barro constrói a casa igualzinha, seja aqui, seja no Japão, né? E a abelha é capaz de fazer uma casinha de mel em forma de octágono, porque ali ela sabe que assim ela consegue colocar mais mel. E não reclama, não queixa. Tudo isso movido pela energia do amor. A sombra não escolhe, vou sombrear esse que é rico e não esse que é pobre, ou vice-versa. Não, esse aqui já é rico, não vou sombrear ele, vou deixá-lo no sol, né? Ela sombreia. Então, tudo que está movendo no universo está movendo em cima da energia do amor. E Emmanuel, vamos recorrer ao Emmanuel agora, né? Emmanuel diz para nós que tudo na vida é amor. Mesmo o ódio que pensamos ser o contrário do amor, na realidade é a energia do amor desvairada, enlouquecida. É o amor que adoeceu gravemente. E vem o questionamento, né? Os outros não questionam, mas a gente questiona. Se tudo é amor, por que eu sofro tanto assim? Porque nós ainda não descobrimos a vida que vale a pena ser vivida. E como nós somos os únicos seres do estágio de evolução no planeta Terra que questionamos, né? Nós precisamos começar a questionar e buscar essa vida, essa consciência, para viver a vida que realmente merece e vale a pena ser vivida. Mesmo que a gente desencarne, a gente precisa continuar tentando. Desistir nunca. Como espíritos em estágio de evolução no nosso nível, o amor para nós ainda não é pleno. É uma energia que está ainda em desenvolvimento. Nós não conseguimos viver esse amor ainda em plena e total plenitude. Por isso é muito comum a gente ouvir alguém dizer, matei por amor. E realmente ele pode ter matado por amor. Porque se tudo é amor, então qual é a diferença? A diferença é que a energia que ele usou para matar é aquela que está gravemente adoecida. É a mesma energia que ele poderia ter usado para perdoar. É a mesma energia que ele poderia ter usado para construir, para dignificar. Mas, como ele está enfermo, ele matou. O outro diz assim, eu tenho muito ciúmes, incontrolável. É a mesma energia. Só que é uma energia em cima do ego.
é a energia da posse, é a energia do é meu, e ninguém tasca, que eu vi primeiro, né? Então, essa energia de posse, de ciúme possessivo, é a mesma energia que precisa ser trabalhada e direcionada para ser o amor pleno, dignificante. E aí a gente vai ficando cada vez mais confuso, né? Afinal de contas, se tudo isso é amor e eu preciso direcionar, então realmente o que eu preciso sentir de verdade para dizer que eu estou realmente amando alguém ou alguma coisa? Como construir esse amor pleno e sublimado? Mais uma vez, vamos em busca do Emmanuel. E o Emmanuel diz o seguinte: a nossa construção desse amor pleno é a integração harmoniosa de que nós, com outras criaturas, precisamos ter, construindo lentamente até estarmos envolvidos na vibração do amor infinito de Deus. E nós poderíamos traduzir isso dizendo que esse amor poderia ser um garimpo. Nós, como garimpeiros, com uma peneira, naquele garimpo, vamos buscar as pedras mais preciosas. Só que é trabalhoso, só que nós precisamos deixar as impurezas passar pela tela da peneira. E como é trabalhoso, como essa passagem dessa sujeira pelas telas da peneira, é que nós vamos selecionando as virtudes que nós precisamos. Leva tempo? Um garimpo? Quanto tempo para conseguir um garimpeiro conseguir uma pedra preciosa, minúscula, naquele chacoalhar das peneiras, né? E a nossa peneira são as reencarnações, onde nós vamos chacoalhando aos poucos, lentamente, na medida do possível, das nossas condições, deixando vazar por aquela peneira, por aquela tela, os vícios, para selecionar realmente as pedras preciosas que farão luz em nós mesmos, para que nós possamos atender ao pedido de Jesus, no deixar brilhar a vossa luz. Então é um trabalho de garimpagem, é um trabalho de garimpo. Somos garimpeiros do tempo. Por isso, estaremos ali, dentro da animalidade, dentro da tristeza, da alegria, dentro da criminalidade e da justiça, dentro dos desgostos e dos gostos, do ciúme e do amor liberto. Todos esses elementos vão passando pela nossa peneira, do egoísmo, do altruísmo, e nós vamos selecionando. Infelizmente, nessa encarnação não consegui ainda ser altruísta, vazou, junto com outros vícios pela tela da peneira. Vamos continuar garimpando, construindo em nós esse amor pleno. Mas todas essas energias, ainda que negativas, vão ser transformadas pelo nosso trabalho para a energia plena do amor. O amor exige de nós a extinção de cada item negativo para
a construção de uma qualidade edificante dentro de nós. E nós trouxemos 3 tipos de amor para que a gente possa refletir. Há 400 anos antes de Jesus, Platão, discípulo de Sócrates, dizia que o amor é eros. Uma palavra grega. Eros, muito conhecida de nós, através da palavra erotismo, né? Então, Platão dizia o seguinte, que amor é eros, e eros é desejo. Para Platão, amar é desejar. E nós desejamos o que não temos. Então, nós amamos aquilo que não temos. É o desejo. Mas Platão, continuando a sua definição, vem nos dizer que, a partir do momento que nós conquistamos o objeto ou o ser desejado, o amor acaba. Então, eu desejo um carro novo. Conquisto o carro novo, o desejo acaba. Ele vai até um certo ponto, né? Dali a pouco fala, esse carro aqui já não é mais aquele carro que eu estava pensando, né? E passa a desejar outro. Então ele passa a amar outro. Será que isso aí explica os casamentos que estão durando só 6 meses? Né? Talvez, né? Talvez explique, né? Eu desejo aquela pessoa. Eu amo aquela pessoa. Porque não tenho. A partir do momento que eu tenho, satisfeito o desejo, o amor acaba. Então, você ama aquilo que deseja e deseja aquilo que não tem. E quando tem, não deseja mais. Portanto, não ama mais. Que terrível, né? Que definição terrível de Platão. O amor é por aquilo que faz falta. A gente observa isso muito nas crianças. A gente dá para os filhos agora, né? O filho agora quer um celular, né? Então ele ama o que ele não tem. É o celular. Aí ele ama o celular XY. E quando ele ganha, dali a pouco, ele quer o XYP. O XY já não o satisfaz mais. Então, terminou, conquistou, acabou. Amor de Platão é o amor do desejo. Muita gente vai falar assim, mas e o trabalho? Será que eu desejo o trabalho? Será que eu amo o trabalho? E a gente vai dizer que a gente ama. Quando é que a gente ama o trabalho? Quando a gente está desempregado, né? Aí ele é o desejo. Ele é o desejo. Quando a gente consegue o trabalho, quando a gente está desempregado, o que a gente faz? Aceito qualquer coisa, aceito qualquer salário e vou para qualquer lugar. 3 meses depois a gente está reclamando do chefe, do salário, do lugar que a gente está. Por quê? Conquistou o desejo. E acabou o amor. Aí a gente ama o quê quando a gente está trabalhando? As férias, o feriado, né? Porque no entendimento de Platão, a gente ama o que a gente não tem. E a sociedade descobriu isso. E o que ela faz? Ela age no nosso inconsciente, criando desejos.
né? Compre esse carro que você vai ficar mais bonito do que o Brad Pitt, né? Quem que você queria ser aquela vez lá? O Alain Delon? Alain Delon, né? Quero ser o Alain Delon. Acho que quase ninguém conhece o Alain Delon. Quem não conhece o Alain Delon, a gente explica depois no final da palestra, né? Mas segundo as mulheres, era um dos sujeitos mais bonitos aí da humanidade na época aí de 1900 e nada, né? É o sobrenome do homem, né? Então, a sociedade descobriu isso e o que ela faz? Ela cria desejos para que a gente ame e para que a gente consiga consumir cada dia mais, porque se adquirirmos aquele produto, vamos ser o gatão que a Vilma falou, né? Então, o amor de Platão não é a vida que vale a pena, porque ele acaba. É um desejo que acaba. Tudo, e a gente sempre quer o que o outro tem, né? O vizinho compra, a gente quer comprar também. O vizinho reforma a casa, nós queremos reformar também, né? Mas aí, a vida, o amor definido pelo Platão, né, é uma vida totalmente horrorosa, porque é um saco sem fundo. Você sempre vai desejar alguma coisa que você não tem. Então, é uma vida insaciável, é um desejo insaciável. Aí vem o Aristóteles, que foi aluno de Platão, e vem nos dizer que o Platão não está certo, que amor não pode ser só desejo, que só deseja uma vida muito infeliz e triste. Então Aristóteles vem trazer uma outra palavra grega, filia, que ele vem nos dizer que amor é alegria. É diferente do Platão. Alegria pelo que você já tem. Pelo trabalho, pelo carro, pela esposa, pelos filhos, por tudo aquilo que te alegra no mundo. O amor de Aristóteles é alegria. Aristóteles vem nos dizer que essa alegria é a capacidade de nós sairmos de um estado mais infeliz para um estado mais feliz do ser. É a nossa potência. Aí vem a pergunta, tem alguma dica para ser alegre? Tem alguma dica para que alguma coisa possa me alegrar? Não tem. A sociedade de consumo usa isso também para nos dizer que aquilo vai nos alegrar. Mas será que alegra realmente? O celular novo alegra? No momento, sim, né? Depois a gente quer outro que seja mais potente do que aquele. E depois nós queremos outro que fale com os dois, né? Meu Deus, como é difícil. Como é difícil essa convivência com o celular, né? Acho que é o meu time que fala que o celular é um obsessor. Eu acredito que meu time diz que eu estou começando a achar que o meu time tem razão. Meu time diz que foi a maior invenção que as trevas colocou no planeta. Falou, precisamos acabar com o diálogo no planeta Terra. Aí vamos inventar o celular, né? Porque hoje os filhos da gente já estão conversando com isso. A gente não sabe se eles estão prestando atenção na gente ou, né?
Hoje não é mais os filhos, né? Os filhos cresceram, é os netos, né? Os netos já estão... Espera aí, vô. Tá lá. A gente não consegue entender como é que eles conseguem tanto assunto naquele negócio, né? Mas é isso que vai. Então, a vida que vale a pena ser vivida, essa felicidade, mesmo com Aristóteles, também não é capaz de nos preencher totalmente, até porque uma coisa que alegra, que me alegra, pode não alegrar outra pessoa. Uma coisa que alegra minha esposa, por exemplo, não alegra a mim. Por exemplo, a mãe dela. Né? Então, o futebol que às vezes eu vou assistir já não alegra a ela. Então fica difícil como conviver com essa felicidade de Aristóteles, com essa alegria. E aí a gente quer uma solução pronta, quer uma receita pronta, quer que alguém chegue aqui e diga que, olha, para ser feliz, siga esses passos. E aí vem os gurus, né? Guru é aquele que emite um livro, ou vem aqui, faz uma palestra, depois vai embora e fica todo mundo com a receita na mão, né? É aqueles livros que falam assim, ó, 7 passos para ser uma pessoa feliz, né? Aí no ano seguinte ele lança 8 passos. Aí a gente fica pensando, será que faltou um passo na vez anterior que ele lançou o livro? Então não existe fórmula mágica para ser feliz. O Sócrates, que foi o pai dos dois, né? O mestre do Platão e do Aristóteles, já trouxe a dica. Não é fórmula matemática para ser feliz. Ele trouxe a dica. Olha, conhece-te a ti mesmo. Que está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos usaram isso como resposta, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, o especialista, ele diz, o maior especialista da sua vida é você mesmo. A partir do momento que você se conhece. Então, descubra o que você deseja com Platão. Quais são os nossos desejos? E o que eles estão fazendo conosco? Eles estão nos trazendo felicidade ou não? O que me alegra? Mas, para isso, eu preciso conhecer a mim mesmo. E a gente se pergunta, e agora, com qual dos dois eu fico? Com Platão ou com Aristóteles? Olha, vamos ficar com os dois. Porque nada nos impede de desejar o que não temos. E nada nos impede de nos alegrar com aquilo que já temos. E parafraseando o professor Clóvis, que é professor de filosofia da USP, eu roubei uma declaração, né, que eu acabei fazendo para minha esposa. Não sei se ela entendeu não, mas eu fiz. Né? Eu que viajo muito, e quando chego em casa no fim de semana, e de repente eu cheguei em casa, e ela me recebeu sorrindo, eu disse a ela, tentando fazer um galanteio, esse tempo em que eu fiquei fora, eu percebi que te amo muito, a moda de Platão. Eu te desejo quando você não está. Mas agora que você abriu a porta, me fez perceber que eu te amo muito, a moda de Aristóteles. Eu me alegro com sua presença. Seu abraço me contagia.
Sua presença me encanta. E aí, isso fica evidente que quando a gente deseja alguém, quando esse alguém não está, mas quando a gente se alegra com esse mesmo alguém, quando ele está, a gente ama. E ponto final. Não tem que raciocinar. O desejo, a alegria, ao contrário, é mais rara do que o desejo. Porque é muito difícil a gente se alegrar com alguém. Na maioria das vezes, esse alguém nos aborrece. Agora, você imagina você se alegrar com uma pessoa depois de 36 anos de casado. Né? E aí, para fechar, nós trouxemos a definição dos maiores do maior de todos os filósofos, que é Jesus. Jesus é o ser transformador. Jesus é a mais doce carícia que Deus, nosso Pai, poderia ter feito a todos nós, seus filhos. Jesus, usando no mesmo conceito, trouxe a palavra grega ágape. O que é ágape? Amor incondicional. Amor por qualquer um. E aí que está a grande diferença. Não é desejo, porque nós não desejamos qualquer um. Não é alegria, porque nós não nos alegramos por qualquer um. No amor de Platão, observem bem, no amor de Platão, sou eu que desejo. No amor de Aristóteles, sou eu quem me alegro. No amor de Jesus, no ágape, é o amor sublimado. O importante é o outro. O importante é o amado. O amante faz tudo pelo ser amado, para diminuir o sofrimento do amado. No amor com Jesus, nós redescobrimos a felicidade de proporcionar o encantamento para o outro, independente de quem seja esse outro. É o amor por qualquer um. De fazer ao outro aquilo que nós queremos que o outro nos faça. Nós entendemos ágape, o amor trazido por Jesus, quando vemos um pai, uma mãe, diante do sofrimento de um filho que está numa cirurgia, de um filho que está num CTI, e aquela mãe, aquele pai questiona: Senhor, por que não eu? Por que eu não poderia trocar de lugar com o meu filho? Esse é o amor incondicional. A capacidade de perceber que o sofrimento do outro me incomoda e me levar a entender o que eu devo fazer por ele. E a gente pensa: mas a vida não é assim. Aqui é cobra comendo cobra. Apesar de todo o conhecimento que nós temos, amar, nós ainda vivemos angustiados, infelizes, porque amar como Jesus nos fala não é fácil. Porque amor por qualquer um é amor inclusive por aqueles que nos incomodam.
E a gente só gosta de amar aqueles que já nos amam. Mas Jesus também vem nos dizer, se você ama quem já te ama, você já tem a sua recompensa. Você já tem o amor dele de volta. É preciso que você ame aquele que te incomoda. Exercite esse amor a quem te incomoda. E a gente precisa tomar consciência dessa realidade nossa. Se nós somos espíritos eternos, né? Todos nós que adentramos a doutrina espírita, começamos a entender que somos espíritos eternos. E passamos a acreditar nisso. Se somos espíritos eternos, qual a vantagem que temos de odiar alguém? Se alguém der uma justificativa plausível, qual a vantagem? Não, esse eu não posso perdoar. Esse me traiu. Jamais perdoarei. Na outra vida vem como mãe e filha. Não, eu não posso perdoar. Nem assim. Lembra do garimpo? Na outra vida vem como irmã. E vai por aí afora. Não adianta. Nós não vamos ficar livres do planeta enquanto não aprendermos a pagar ceitil por ceitil. A amar aqueles que não nos amam. E é interessante, porque aqueles que nos amam, eles vão embora. Porque já nos amam. Nós vamos ficar com aqueles que nos incomodam. Com aqueles que nós precisamos cortar as arestas. O universo é uma engrenagem. E a engrenagem precisa funcionar para gerar movimento. E quando os dentes da engrenagem não fazem o movimento correto, o que o trabalhador faz? Vai lá e desbasta as arestas. E é esse o nosso trabalho. Eu tenho dificuldade com ele. É ele que eu preciso trabalhar. É estas arestas que eu tenho que cortar. E Deus, na sua misericórdia, ainda nos permitiu fazer isso, a prestação. Ele não exige de nós, ó, você tem que fazer isso nessa vida, porque se você não fizer nessa vida, você vai para o inferno. Não falou isso. Falou, ó, vai fazendo, vai aí na medida do possível. Ah, o sujeito é difícil? Nós somos mineiros, gente. Como é que mineiro faz para comer sopa? Vai pelas beiradas. Né? Vai ali cultivando. Não é na resistência. Você já imaginou se aquele fruto que eu falei, que a árvore dá fruto e o fruto nos alimenta, se o fruto resistir, eu não vou cair de maduro. Eu não vou deixar ninguém me apanhar. O que vai acontecer com ele? Vai apodrecer na árvore. É isso que nós queremos? Resistir? Jesus vem nos dizer, não resistas ao mal. Por isso, não adianta a gente ser parede, precisamos ser bambu, né? Como a sabedoria chinesa, né? O bambu é flexível, vem a tempestade, ele... Então o parente difícil vem, bateu, flexível, né? Vamos dobrar. Né? Vamos dobrar na flexibilidade. Então nós precisamos aproveitar o que tem de bom em Platão, que é o desejo. O desejo faz com que a gente vá para frente, trabalhe, exercite a nossa inteligência para conquistar. Precisamos aproveitar
o amor de Aristóteles, que vem na alegria. Alegre-se com aquilo que você já tem. Sinta alegria pelas pessoas que convivem com você. Com aquele parente chato, seja mais alegre ainda. Mas precisamos nos encantar com Jesus. A vida que vale a pena ser vivida, vale por ela mesma. Nós ocupamos o lugar que não é, que é o nosso. Nós precisamos sair da faixa da queixa para nos alegrar com aquilo que temos, para nos sentir felizes com as pessoas que convivem conosco. Geralmente a gente procura fugir dos lugares, é muito comum a gente ver as pessoas dizerem assim: graças a Deus, o pai foi para a roça, os filhos foi para São Paulo, a tia foi para Recife. Graças a Deus eu vou ter uma semana de paz dentro dessa casa. Será? Será que se a gente não tiver com quem comemorar, a gente vai comemorar com a solidão? Então, a nossa felicidade não está na paz da solidão, mas está no cortar as arestas para sermos pessoas melhores na convivência. Porque nós convivemos com muita gente, mas amamos muito pouco. Esse exercício precisa existir. A vida precisa ter gosto de felicidade. Tem muita vida ruim com gosto ruim. Mas a gente fala, mas felicidade tem gosto? Tem. Já dizia Zaratustra que nós precisamos viver de tal maneira que deseja a eternidade daquele instante. Olha a felicidade aí. Aquele instante que a gente não quer que acabe é um momento feliz. Quando a gente fica torcendo para que o dia acabe, o mês acabe, o ano acabe, o que a gente está fazendo? Desejando que a vida física acabe. E aí a gente não cumpriu com os objetivos que a gente propôs. E a vida, ela não acaba nunca, é oportunidade de crescimento. Lembra lá o que os espíritos disseram para os suicidas? Olha, da morte sairás quantas vezes for necessário, mas da vida jamais. Então, vamos cultivar um instante, aquele instante que a gente deseja. Eu desejo que esse instante não terminasse jamais. Que pena que acabou. É aquele momento de felicidade. Que ele durasse 10 segundos, é um momento de felicidade. Quando nós compreendemos o amor incondicional trazido pelo Cristo de Deus, nós direcionamos o desejo de sermos pessoas melhores. E a cada conquista, nessa busca, nesse desejo de ser melhor, nós nos alegramos com o resultado. Nós nos alegramos quando aquela pessoa que a gente pensava que era tão desagradável, não era tão desagradável assim. Eu é que não estava sabendo contornar a situação. Eu é que estava meio radical nos meus conceitos, achando que só eu tinha razão. Essa é a nossa busca. E nós finalizamos deixando aqui um pensamento do Chico para que a gente possa refletir sobre isso. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, diz o Chico, é amar mais ou menos. É sonhar mais ou menos. É ser amigo mais ou menos. É namorar
mais ou menos. É ter fé mais ou menos. É acreditar mais ou menos. Senão, a gente corre o sério risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Porque Jesus, o Cristo de Deus, não nos pediu muita coisa. Não exigiu que escalássemos o Everest ou fizéssemos grande sacrifício. Ele só nos pediu que nos amássemos uns aos outros. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos viver intensamente cada instante como se fosse o único, e ele é o único, como se fosse o último. Viver e encantar-se com Jesus a todos os momentos da nossa vida. E com certeza seremos pessoas mais felizes. Que a paz do Senhor permaneça conosco.